Perto do fim do contrato com o Botafogo, Gatito Fernandes admite sondagens de Palmeiras e São Paulo. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre essa história e fala também sobre Pesolano, técnico que faz trabalho brilhante no Cruzeiro e que admite ter sido procurado por outras equipes brasileiras. E que história é essa de que Matheus Quaresma, lateral esquerdo brasileiro que atua em Portugal, está em negociações com o Corinthians? Te atualizo ainda sobre Vitor Pereira, falo sobre uma renovação importante no Botafogo, Hulk não joga mais na temporada de 23? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Não sei antes me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube que tem a missão de deixar você por dentro das coisas do seu time do coração de segunda a segunda. Bora começar esse vídeo contando que ele tem um oferecimento de Bet7k, casa de apostas esportivas, que vai me consagrar nesse fim de semana. Duvida? Então vem pegar essas dicas. Tô aqui no site da Bet7k com os jogos do final de semana. Dá uma olhada que jogos bacanas. Primeiro, Chelsea e Manchester United, confronto do quarto contra o quinto colocado na Premier League. Chelsea 2,20, empate a 3,50, Manchester United 3,50, vou de empate. É um jogo difícil, então não vou apostar muito, vou apostar R$50 para voltar 175, aposta feita. Dá uma olhada no segundo jogo em destaque, City e Brighton. É uma vitória tranquila, então vou fazer uma aposta dupla. Vou colocar dinheiro no City, mas vou colocar dinheiro também no terceiro jogo, no confronto entre Real Madrid e Sevilha. Vou apostar na vitória do City e do Real Madrid. A soma dessas duas apostas já está pagando 1,59, já é uma cotação bem mais legal. Vou apostar R$200. Estou mais confiante nessa aqui. Volta de R$318 fazendo a aposta. E a última aposta que eu queria sugerir para vocês é no confronto entre Santos e Corinthians. Santos 2,40, empate 2,95. Corinthians 3,25, também vou no empate. Esse aqui eu vou colocar mais R$50 para voltar 147, fazer a aposta já. Para apostar na Bet7k é super simples, só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz agora mesmo o seu cadastro e sai apostando, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é triste para torcedores de Náutico, Brusque e Operário. Os três tiveram confirmados os rebaixamentos para a Série C do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira. O Náutico e o Brusque caíram mesmo sem jogar. É que a vitória da Chapecoense contra o Tombense rebaixou a dupla. Já o Operário jogou em Alagoas e perdeu por 2-1 para o CRB, também confirmando sua queda. Resta apenas a definição de uma vaga entre os times da Série B para cair para a Série C. Bora contar também que a Arrascaeta receberá o título de cidadão fluminense do estado do Rio de Janeiro. Isso inclusive já foi publicado pelo Diário Oficial, resta apenas a definição da data em que vai acontecer essa cerimônia. Quero contar também que Caleri, atacante do São Paulo, já fez do ano de 2022 o mais artilheiro de sua carreira. Com os 2 gols anotados na última quinta-feira contra o Curitiba, ele chegou a 24. Ultrapassando os 23 gols da temporada de 2015, quando ainda vestia a camisa do Boca Juniors. Para fechar o giro de notícias, contar que Matheus Davó está fora dos planos do Grupo City, atacante que viveu boa fase com a camisa do Bahia, chegou a ter uma proposta para a Rússia, ele ganharia 4 vezes mais por lá. Disse que ficaria, que marcaria mais 15 gols pelo Bahia, desde então não balançou as redes, já são 9 partidas de jejum. Grupo City foi checar essa história, não tem interesse em contratá-lo, ele volta por Corinthians em janeiro de 23, seu contrato se encerra no Timão somente em dezembro do próximo ano. Para fechar, bora falar sobre o Corinthians e sobre o desempenho do time em clássicos. Nesse sábado, 19 horas, confronto contra o Santos, o Timão vai fechar o ano com o seu último clássico em um aproveitamento ridículo. São 11 partidas contra os rivais de São Paulo, Santos, Palmeiras e São Paulo. E nesses 11 jogos, uma única vitória, 3 empates e 7 derrotas, aproveitamento de apenas 18% dos pontos. Bora mudar de assunto e falar sobre Paulo Pesolano, técnico do Cruzeiro, que admitiu em entrevista nas últimas horas ter sido procurado por outros clubes brasileiros. Bora reproduzir a frase e depois explicar melhor o contexto. Abre aspas. Tenho contrato com o Cruzeiro. Estão surgindo ofertas de outras equipes do Brasil e de equipes do Oriente Médio, mas estou feliz aqui no Cruzeiro com o Ronaldo. Já estamos falando de incorporações para o próximo ano, fecha aspas. Por incorporações, lembre-se que o Cruzeiro já anunciou a contratação do Neres, zagueiro que pertencia a um clube na Arábia Saudita, também tem outras negociações em andamento. Só para arrematar sobre o Cruzeiro e o Pesolano.
Não acho que ele queira dar um susto ou queira colocar o Cruzeiro contra a parede. Ele só está admitindo que tem sido reconhecido pelo mercado e tem recebido sondagens / propostas. Contei para vocês alguns dias atrás que o nome do Pesolano interessa ao 777. A empresa que vai administrar o Vasco de forma efetiva a partir de 2023 tinha os seguintes alvos pela ordem: Jorge Sampaoli, que fechou com o Sevilha, o segundo nome de Juan Pablo Vojvoda, que ainda não tem seu futuro definido no Fortaleza, e logo depois já aparecia o Paulo Pesolano, técnico que fez trabalho brilhante pelo Cruzeiro. O uruguaio, que eu não conhecia, se mostrou muito interessante. Bora mudar. Só para arrematar sobre esse assunto, o Pesolano renovou em junho desse ano contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2023. Então, para tirá-lo de lá, vai haver a necessidade do pagamento de uma multa, além do convencimento do Pesolano de abandonar um trabalho onde ele é super respeitado. Bora falar agora sobre Hulk. Falamos sobre o Cruzeiro, quero falar sobre o rival Atlético Mineiro. Situação ou notícia bastante ruim. O Hulk teve constatada uma lesão de grau 3, uma das mais graves, na panturrilha, lesão muscular, e isso deve determinar que ele não jogue mais na temporada de 2022. O Atlético tem mais 7 jogos pela frente, pouco tempo de recuperação para um atleta de 36 anos de idade, com detalhe, que costuma se contundir super pouco. Até por isso o ano de 2022 acabou sendo um ano atípico para ele, foram alguns probleminhas físicos. Isso talvez tenha a ver com a idade avançada e com um calendário absolutamente insano. Só para lembrar que na temporada passada, seu primeiro ano de Brasil, já foram mais de 60 partidas, algo que nunca havia acontecido em toda a carreira dele. Também por causa dessas lesões, a temporada de 2022 foi pior do que a temporada anterior, comparando os números no Atlético. Dá uma olhada, ele jogou nesse ano 46 vezes, na temporada passada 24 jogos a mais. Na temporada de 2022 ele tem 29 gols, na temporada passada foram 7 gols a mais. Nessa temporada 5 assistências, na temporada passada 8 assistências a mais. Uma queda clara, uma queda nítida. Vamos ver se ele consegue se recuperar dessa questão física para fazer uma pré-temporada e ter um 2023 melhor. Outro dia especularam o Hulk jogando no Palmeiras, Hulk jogando no Corinthians, no Flamengo. Hulk não sai do Galo, é o principal jogador do clube. 2023 vai ser super importante para o Atlético, é ano de inauguração da Arena MRV. Bora falar agora sobre Botafogo. Com o fim de uma longa novela, a renovação do contrato de Matheus Nascimento deve ser oficializada durante o fim de semana. Nas últimas horas as partes se acertaram em relação a tempo de contrato, salário e tudo mais. Inclusive tem um bastidor interessante. O Matheus Nascimento, nas tratativas com o André Mazzucchi e com o John Textor, ouviu sobre a possibilidade dele ser emprestado para um dos clubes com os quais o John Textor também tem relação. São eles o Crystal Palace na Inglaterra, tem também um time na Bélgica, o Molenbeek. A tendência, caso ele vá por empréstimo, é tentar pegar um pouquinho mais de experiência. Jogador que surgiu do profissional do Botafogo com apenas 16 anos de idade, tem 18 nesse momento, já são 60 partidas pelo time principal e mais 8 gols marcados. O contrato terminava na metade do ano que vem, isso significa que a partir de janeiro ele já poderia assinar um pré-contrato. Golaço da diretoria do Botafogo, que conseguiu estender o vínculo dessa maneira, impedindo que ele deixe o clube. Quero falar sobre o Flamengo e a bolada que terão direito os jogadores pela conquista do título da Copa do Brasil. O Flamengo foi extremamente generoso com seu elenco e prometeu o pagamento de 35 milhões de reais de prêmio pela conquista. Número absolutamente irreal, levando em consideração que a Copa do Brasil está longe de ser uma das principais competições conquistadas pelo rubro-negro ou por esse elenco que desde 2019 já tinha 9 taças no currículo, com direito a Libertadores, Campeonato Brasileiro, entre outros. Só para lembrar que esse valor de 35 milhões de reais equivale a quase metade de tudo que o Flamengo faturou com a Copa do Brasil em prêmios pagos pela CBF. Foram 60 milhões apenas pela vitória contra o Corinthians na decisão e mais 16 milhões e 700 mil ao longo das outras fases. Um total de 77 milhões de reais, estou arredondando para cima. O Flamengo arrecadou isso com os prêmios da CBF e está destinando 35 milhões de reais a seus atletas. Essa grana será distribuída entre os jogadores e também entre membros da comissão técnica, com um detalhe importante. A distribuição, a divisão, vai ser decidida única e exclusivamente pelos jogadores. Em 2019, a diretoria decidiu se manifestando contrária ao repasse de parte dos prêmios a funcionários. Isso gerou muito incômodo, jogadores ficaram bem irritados. Na oportunidade, o então gerente de futebol, Paulo Pelaipe, se mostrou a favor dos jogadores, não à toa ou não por coincidência, acabou demitido pouco depois da volta do Mundial de Clubes.
Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians com duas informações. A primeira, uma atualização sobre Vitor Pereira. Muita gente querendo saber se ele fica ou não. Eu também estou bastante curioso para saber isso, mas não tenho grandes novidades. Tem uma informação importante. Não existiu uma reunião, nem na quinta, nem na sexta, entre o Vitor Pereira e o Duílio Monteiro Alves. O próprio VP havia dito que depois da final da Copa do Brasil, tudo se encaminhava para ele passar ao presidente do Corinthians a sua posição. Estranhamente, não houve um contato nem na quinta, nem na sexta, apesar de o presidente e o Vitor Pereira estarem próximos, tanto na quinta quanto na sexta, ambos frequentaram o CT Alvinegro. O que eu ouvi de uma fonte do Corinthians é de que essa reunião pode acontecer nos próximos dias, até porque ainda restam 7 jogos até o fim do Campeonato Brasileiro, não há tanta pressa. Eu discordo, eu acho que é importante que o Corinthians saiba se o VP fica ou não, até para que possa se planejar sem o treinador português. Outro assunto que eu queria discutir e dividir com vocês. Nos últimos dias, não é nem um jornalista, mas um comentarista de futebol em Portugal, Luiz Pinto Coelho, trouxe a informação de que o Corinthians tem a intenção de contratar um lateral esquerdo brasileiro que atua em Portugal, o Matheus Quaresma, 26 anos de idade, ele atua no Arouca, de Portugal. É o grande destaque do time, mesmo sendo lateral esquerdo, é um cara que aparece bastante à frente, tem muita qualidade defensiva, é difícil ultrapassá-lo, inclusive ele tem sido observado e analisado por clubes grandes de Portugal, pode ser uma das transferências na janela de inverno do futebol português. A curiosidade é que o Luiz Pinto Coelho é o comentarista que outro dia havia garantido que Martim Orreda seria contratado pelo Corinthians caso o Corinthians fosse campeão. Fui checar essa informação com dirigentes do Corinthians e eles descartaram, dizendo que o Orreda é extremamente caro e que tem a intenção de jogar no futebol português. Sobre o Matheus Quaresma, o Corinthians não confirma interesse, não confirma negociações no momento. Embora reconheça o bom momento do atleta, o Vitor Pereira, super ligado ao futebol português, deve ter conhecimento a respeito do futebol desse jogador que surgiu na base do Lajeadense, também passou por Londrina, Cuiabá, América do Rio, além do Cascavel, antes de se mudar para Portugal em 2020. Repito, ótima fase com a camisa do Arouca, time pequenino da primeira divisão do futebol português, é pretendido nesse momento pelos grandes do futebol de lá. Bora mudar de assunto e falar sobre Gatito Fernandes, goleiro de 34 anos de idade, cujo contrato com o Botafogo se encerra em 31 de dezembro. As negociações para a prorrogação do contrato do Gatito com o Botafogo acontecem há semanas, sem qualquer avanço. Ainda não consegui identificar se o problema é financeiro ou se o problema é de tempo de contrato. A grande verdade é que sem esse acordo, o nome do Gatito vai sendo especulado em outros clubes. E o Gatito concedeu uma entrevista ao André Hernan, afirmando que foi procurado por Palmeiras e São Paulo. A frase do Gatito é a seguinte, abre aspas, o empresário passou para mim que teve sondagem sim, de Palmeiras e São Paulo. Mas estou focado em continuar no Botafogo. Falo publicamente que minha intenção é continuar. Então, estou esperando para ver se a gente consegue chegar a um acordo final. Como ele tem contrato só até 31 de dezembro, já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Como a prioridade é permanecer no Rio de Janeiro, no Botafogo, clube com o qual ele tem enorme identificação, esse assunto tem sido postergado. Quero contar para vocês que Júlio Casares, presidente do São Paulo, adora o Gatito. Tem no Gatito um grande goleiro. Talvez o cara que pudesse resolver o problema do gol do São Paulo depois de bastante tempo, desde a aposentadoria do Rogério Ceni. Já no Palmeiras, o nome surgiu por conta da indefinição a respeito do Marcelo Lomba, que é o reserva imediato do Everton. O Lomba tem contrato com o Palmeiras somente até 31 de dezembro. Não há até esse momento um acerto para a prorrogação do contrato. Diante desse cenário, o Gatito poderia ser uma alternativa. Resta saber se para o Gatito seria interessante ir jogar no Palmeiras para ser reserva do Everton. Afinal de contas, ninguém pode descartar ou imaginar que o Everton perca a posição a partir de 2023. Você gostaria do Gatito no seu time do coração? Use o espaço para comentários, deixe sua opinião. Esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta assim que surgir notícia importante. Abraço, tchau!